E aí, coisa rica! Deixa eu te fazer uma pergunta logo de cara, isso mesmo. E talvez essa pergunta ela mexa um pouco com você. Você ora a Deus pedindo sabedoria? Mas em algum momento você já parou para pedir discernimento? Porque vem comigo, tem muita mulher sábia que ainda está cansada. Tem muita mulher que conhece o versículo de cor e salteado, mas ainda está tomando decisões erradas. E você sabe por quê? Porque a sabedoria constrói, mas é o discernimento que consolida, que sustenta, que faz permanecer, como nós vemos lá em Provérbios 24:3. Isso mesmo. Você pode ter sabedoria para casar, mas é o discernimento que vai manter o seu casamento de pé. Você pode ter até sabedoria para gerar filhos, mas é apenas o discernimento que vai te mostrar quando corrigir, quando abraçar e quando silenciar. Você pode saber o que é certo e ainda assim escolher o momento errado. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, minha gente. Como se tornar uma mulher que não apenas sabe, mas que discerne para a glória do Senhor. Seja muito bem-vinda, coisa rica. Já chega chegando, abre esses ombros agora, porque hoje não é qualquer palavra, não. É direção de Deus para a mulher que quer viver com discernimento. Você que está aí me assistindo, sim, você mesma, coisa rica, que ora, que busca, que ama a Deus, mas às vezes fica pensando assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou escolhendo certo? Hoje, o Espírito Santo vai alinhar teu coração. Então, já pega a sua Bíblia, já manda esse vídeo para outra coisa rica que precisa ouvir isso também, porque essa palavra não vai te mimar e nem te emocionar, ela vai te posicionar. Então fica comigo até o final, porque talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais sabedoria. Talvez pode estar faltando discernimento. Então vem comigo nessa jornada em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia agora e abra comigo lá em 1 Crônicas, no capítulo 12, versículo 23 até o 32. Olha só o que diz a palavra do Senhor. A minha versão que eu estou usando aqui é Nova Almeida atualizada, tá bom? Então diz a palavra do Senhor. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Jadoque, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes da sua casa paterna. Verso 29 diz: dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Agora preste atenção no verso 32. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Coisa rica, agora vem cá, eu quero te colocar dentro da cena, tá bom? Para a gente entender 1 Crônicas, onde nós lemos aqui no capítulo 12, você precisa imaginar um momento de transição, um momento de decisão, um momento de tensão. O que está acontecendo aqui? O reinado de Saul, ele praticamente chega ao fim. Israel, ele viveu anos de instabilidade, perseguição e anos de divisão. E aqui, nesse momento, Davi já tinha sido ungido por Samuel lá atrás, né? Mas ainda não estava plenamente estabelecido como rei sobre a nação de Israel. Agora, nesse momento, começa um movimento poderoso. Homens de várias tribos começam a se aliar a Davi lá em Hebrom. Eles estão reconhecendo que o tempo mudou. Mas nós vemos que no texto, a lista de guerreiros de cada tribo, e isso nós vemos qualidades, são homens armados, são homens treinados para a guerra, são homens valentes, são homens preparados para a batalha. É um cenário militar, é decisão estratégica e é mudança de governo. Mas no meio de tantos homens fortes, olha só, a Bíblia ela destaca um grupo diferente. Que grupo é esse, Ruth? Os filhos de Issacar, olha só. Enquanto outras tribos estão descritas pela quantidade de soldados, armas, Issacar é descrita pela capacidade de discernir. Olha que forte.
O texto diz que eles eram conhecedores dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. O que isso significa, Ruth? Israel estava vivendo um tempo de mudança histórica. Era o fim de um ciclo e um novo ciclo estava começando. Não era apenas uma guerra, era uma transição espiritual e também política. E nesse momento crítico, o que definiu o rumo da nação não foi só força, foi o que, Ruth? Isso mesmo que você pensou, discernimento. Eles entenderam que não era mais o tempo de Saul, não era mais tempo de divisão, era tempo de se aliar aos propósitos que Deus já tinha determinado para a nação. Esse é o pano de fundo, uma nação em transição, um líder sendo estabelecido e homens que souberam interpretar o tempo certo para se posicionar. E aqui está o ponto profundo que nós vamos discorrer. Em tempos de mudança, quem não discerne se perde, mas quem discerne direciona. Olha que interessante, coisa rica. Os filhos de Issacar, eles não eram os mais numerosos. Eles não eram os mais citados por força física, mas eles eram os que entendiam o tempo e sabiam qual decisão tomar. E nós percebemos, então, que discernimento não é somente perceber, é perceber e saber como agir. Então, Ruth, o que é discernimento? Me fala aí, então, começa anotando, coisa rica. A primeira coisa, sabe o que é? Discernimento é entender o tempo que você está vivendo. Isso mesmo. Issacar conhecia os tempos. Eles sabiam que o tempo de Saul havia terminado e que agora era a hora de se aliar a Davi. Discernimento começa quando você para de reagir às emoções e começa a interpretar, a perceber o tempo. Me empresta agora a sua imaginação, coisa rica. Imagine agora uma mulher dentro de uma estação de trem. Os trens passam, alguns parecem confortáveis, outros parecem ser lindos, outros estão cheios, outros vazios. É sábio estar ali para pegar uma condução, um trem, mas pensa comigo uma coisa. Se essa mulher entra no trem errado, não importa o quão confortável ou quão bonito ele seja, não importa, ela vai parar no destino errado. Quantas mulheres estão cansadas não porque Deus as abandonou, mas porque embarcaram em estações erradas, relacionamentos fora do tempo, decisões precipitadas, ou então elas permanecem onde Deus já encerrou ciclos. Discernimento é olhar para o relógio de Deus e perguntar: esse é o tempo de permanecer ou é o tempo de avançar? Nós vamos ver que casar é sábio, mas permanecer casada exige discernimento diário. Discernir quando falar, quando silenciar, quando confrontar, quando abraçar. Isso é forte. A segunda verdade que entendemos sobre discernimento, sobre este texto, é que discernimento é saber o que fazer com o que você sabe. Isso mesmo. Muita gente busca sabedoria, mas, gente, olha isso. Em Provérbios 24:3, declara algo profundo. Sabe o que diz lá? Com a sabedoria se edifica a casa. E com o entendimento, com o discernimento, ela se estabelece. Olha só, sabedoria constrói, mas é discernimento que consolida, que estabelece. Não basta saber o que é certo, é preciso saber aplicar aquilo que é certo. Vem comigo agora, novamente, me empresta sua imaginação. Pensa numa mãe cozinhando. Lá tá na cozinha preparando uma refeição e nós entendemos que comer é sábio, precisamos nos alimentar, mas é o discernimento que define o cardápio. Ela olha os ingredientes, ela decide. Isso nutre, isso engorda, isso faz mal, isso fortalece. Assim é na vida espiritual. Você pode consumir qualquer conteúdo. Você pode se alimentar de qualquer conversa, sentar em qualquer mesa. Mas é apenas o discernimento que pergunta e encontra a resposta. Isso me fortalece ou me enfraquece? Nós vamos entender que gerar filhos é sábio, mas educá-los exige discernimento constante. Isso mesmo. É o discernimento que pergunta: isso é birra ou é dor? Isso é fase ou caráter sendo formado? Isso eu corrijo agora ou eu ensino com amor depois? Discernimento é exatamente isso. É saber separar o urgente do importante e fazer o que é certo com o que você sabe fazer e foi chamada para fazer. Nesse texto é possível nós perceber uma terceira verdade sobre discernimento. O que, Ruth? Terceira coisa, discernimento é posicionamento estratégico. Os homens de Issacar não apenas entendiam os tempos, eles sabiam o que Israel devia fazer. Ou seja, eles direcionavam uma nação. Uma mulher que ela tem discernimento, ela muda o destino da sua casa. Mais uma vez, vem comigo na sua imaginação. Imagine comigo agora, coisa rica, uma sentinela no alto de uma muralha. Isso mesmo. Para de preguiça, coisa rica. Imaginou?
uma sentinela no alto de uma muralha. Enquanto todos dormem, ela observa o horizonte. Ela percebe nuvens antes da tempestade. Ela vê o inimigo antes da invasão. O que você quer dizer com isso, Ruth? Discernimento é exatamente isso, gente. É visão antecipada. É você ser uma sentinela para a vida. É você ver de longe o problema e fazer o que precisa ser feito. É perceber lá de longe o quê? Um padrão tóxico se repetindo, um esfriamento espiritual começando, uma amizade influenciando negativamente seus filhos. Coisa rica. Sem discernimento, nós reagimos tarde demais. Mas com discernimento, nós prevenimos antes de doer. É apenas o discernimento que define a mesa que você se alimenta, as alianças que você mantém, as batalhas que você escolhe lutar. Ruth do céu, Jesus amado, querido Deus, eu entendi, tô entendendo tudo agora. Eu entendi que eu não posso apenas ter sabedoria, é isso, Ruth? Eu também preciso ter discernimento. Sim, coisa rica. O negócio aqui na Terra é igual videogame. Cada fase é mais difícil, Cada fase é mais difícil, mas bora catapora. Que hoje você vai para outro nível em nome de Jesus. Bom, você sabe aqui como funciona, né? Não tem apenas o diagnóstico. Aqui tem o negócio completo. Também temos o tratamento todinho pra tu, Então pega agora a sua caneta e anota aí as 5 coisas, 5 dicas, 5 tratamentos práticos que você precisa para buscar e desenvolver discernimento. Aqui está a parte prática, coisa rica. Então, vamos lá. Nós sabemos que discernimento não cai do céu. Ele é cultivado. Primeira coisa, ore, coisa rica. Ore pedindo especificamente por discernimento. Seja específica com o Senhor. Não ore de forma generalizada. Senhor, me abençoa. Não. Ore. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a entender isso, isso e isso. Me ajude a discernir o que está acontecendo, Senhor. Me ajude a entender o que aconteceu. Me ajude a discernir esse tempo e essa estação. Segundo tratamento desenvolva intimidade com a palavra do Senhor. Discernimento cresce quando a mente é renovada. Em Romanos 12, nós vamos entender que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na nossa vida não se estabelece pela quantidade de fé que possuímos, não. Ela se estabelece pela qualidade dos pensamentos que possuímos. E esses pensamentos precisam estar alinhados com a palavra de Deus. E isso vem apenas com a intimidade todos os dias sendo cultivado esse momento aí com o Senhor. Terceiro tratamento, coisa rica. Observe padrões. Discernimento amadurece quando você presta atenção às repetições. Quando você percebe e enxerga histórias se repetindo, sabe aquele choro recorrente? Sabe aqueles mesmos questionamentos? Aqueles mesmos problemas? Aquelas mesmas brigas? É isso mesmo. Discernimento quebra o ciclo. Coisa rica, você tá anotando tudo aí? Vamos pro quarto tratamento? Então anota e não perca, olha só. Aprenda a pausar antes de decidir. Isso mesmo. A mulher sábia, ela decide. Mas a mulher discernente, ela espera o tempo certo. Quem discerne sabe viver o que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Eu levo para a vida esse versículo. Ela sabe compreender que existe a melhor hora e a maneira certa de agir. Melhor hora e maneira certa de agir. Isso mesmo. Porque não adianta saber a melhor hora e fazer errado. Também não adianta saber a maneira certa e fazer no tempo errado. Isso mesmo. Quinto tratamento, coisa rica. Olha só, peça conselho para mulheres espiritualmente maduras. Sacar não agia sozinho. Havia alinhamento. Uma mulher que discerne todas as coisas, ela sabe receber de Deus o nome e o endereço da pessoa em que ela pode expor os seus mais íntimos processos. Para os Geazis, ela vai dizer, vai tudo bem. Mas no Monte Carmelo, diante de Eliseu, ela sabe discernir que precisa de ajuda para romper com aquilo que sozinha ela não consegue resolver. Ah, Ruth, será que eu consigo? Consegue sim, coisa rica. Discernimento não é dom para algumas mulheres apenas. É maturidade espiritual disponível para todas que decidem crescer. Coisa rica. Antes de eu terminar, deixa eu falar algo no seu coração. Se Deus te trouxe até aqui, não foi por acaso. Talvez você esteja vivendo aí uma transição, talvez você esteja em um momento de decisão, talvez esteja pedindo sabedoria, mas hoje o Espírito Santo está te ensinando a pedir discernimento. Discernimento para entender o tempo, discernimento para escolher o caminho certo, discernimento para não se atrasar e também para não se precipitar. E eu quero caminhar com você nesse processo, sempre com uma palavra de direcionamento, de mentoria para a sua vida. A partir de agora nós teremos vídeos 2 vezes por semana aqui no canal, então não perca. Já se inscreve, ativa as notificações e compartilha com outras coisas ricas que também precisa de receber direcionamento e palavras pontuais para este tempo. E neste momento, coisa rica, eu libero uma palavra profética ao seu coração.
Que Deus, ele te dê olhos para ver o que ninguém tá vendo. Que ele te dê sensibilidade para você perceber antes da dor chegar e bater na porta. Que você não seja movida pela pressão, mas você seja movida agora, a partir de agora, pelo propósito do Senhor na tua vida. Que sua casa seja estabelecida não só com sabedoria, mas que ela seja consolidada pelo discernimento que você está recebendo agora pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja uma filha de Sacar, uma mulher que entende o tempo e sabe exatamente o que fazer neste momento, em nome de Jesus. Coisa rica, Deus abençoe o seu coração e até o próximo encontro. Eu sinto a graça do Senhor aqui, abraçando este momento, e eu tenho certeza que o Senhor ministrou algo muito poderoso ao seu coração. Então até o próximo encontro, coisa rica. Um beijo, um cheiro e um chamego no seu coração. Até mais, um beijo, coisa rica!